Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa do caderno Trilhas de Aprendizagens e está na página 49. Nós vamos dar continuidade ao gênero textual entrevista. Vocês se lembram que nas atividades anteriores, das páginas anteriores, nós começamos a falar sobre entrevista. Vocês já conheceram a estrutura de uma entrevista, já leram a entrevista da autora Ruth Rocha, a entrevista que ela deu para a revista Língua Portuguesa, já responderam algumas questões relacionadas a esse texto da entrevista e hoje vocês vão começar a produzir a própria entrevista de vocês. Então, aqui no exercício 4, ainda dentro da atividade 4, vocês vão ler esse pequeno texto. Eu vou ler com vocês. Acompanhe com o dedinho aí. Imagine que você é um jornalista e finalmente conseguiu agendar uma entrevista com um adulto que poderá lhe orientar mais sobre como se proteger em tempos de pandemia do Covid-19. Pode ser um adulto que mora com você, aí pode ser a mamãe, o papai, ou a titia, o titio, a vovó, o vovô, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima e por aí vai. Qualquer pessoa da sua família, só não pode ser você mesmo, tudo bem? É claro que você precisará de um bom roteiro, não é mesmo? Então siga as dicas a seguir e divirta-se. Então, o primeiro passo é escolher a pessoa que poderia dar a entrevista, ou seja, o entrevistado. O segundo passo é começar a pensar em tudo que você já sabe sobre a vida e a carreira do seu entrevistado e em tudo que poderá ler e pesquisar sobre ele para saber o que perguntar. Então, lembre-se que uma boa entrevista depende do conhecimento que o entrevistador tem sobre a vida e o trabalho do entrevistado. Você não gostaria de correr o risco de estar cara a cara com o seu entrevistado e não saber o que perguntar, não é mesmo? Então, vocês vão aqui imaginar essa situação, tá? Tá tudo aqui no campo imaginário. O terceiro passo é organizar todas as perguntas para garantir que nada de importante fique de fora de sua entrevista. E o quarto passo e último, você vai apresentar seu roteiro para os seus colegas. Nesse caso aqui, você pode apresentar o seu roteiro para uma outra pessoa da família, tá? Para ser surpresa para a pessoa que vai ser entrevistada. Uma informação importante: se a entrevista fosse de verdade, seria necessário organizar o material. Um roteiro parecido com o que você lerá a seguir. Gravador e canetas para não perder nenhum detalhe da fala do seu entrevistado favorito. Então vamos lá, na próxima página, página 50, vocês vão começar a produzir esse roteiro. Então, assim que você já escolheu a pessoa da família que você vai entrevistar, vai escrever o nome completo dessa pessoa aqui, tá? Nesse espaço aqui, nessa linha. E depois vocês vão criar 3 perguntas a critério de vocês, da preferência de vocês, para poder fazer para esse entrevistado. Estas perguntas serão, assim, de caráter pessoal. Então, perguntas sobre a vida do entrevistado. O que você vai conseguir saber sobre ele, mesmo lendo e pesquisando. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você vai fazer, a segunda pergunta e 3. 3 perguntas para saber mais sobre a vida dessa pessoa. Na mesma página, vocês vão começar também a produzir as perguntas que farão parte da entrevista. Então, essas 3 perguntas aqui do começo são as perguntas que farão parte daquele texto introdutório que toda entrevista tem, o texto que serve para apresentar a vida da pessoa que será entrevistada. Então, essas 3 perguntas vão servir de base para isso, para vocês, na próxima atividade, poder criar esse texto inicial. E, na sequência, vocês vão criar perguntas relacionadas ao tema dessa doença aí, que virou a pandemia mundial, né? Que é a Covid-19.
Aqui tem essas linhas nessa página, que vai do número 1 até o número 7. Vocês vão criar, então, 7 perguntas para fazer para essa pessoa. Então, a professora vai dar algumas dicas, algumas sugestões de quais perguntas vocês poderiam fazer para esse entrevistado. Mas o importante saber é que é criação de vocês. O tema já está determinado, mas as perguntas vocês é que irão escolher de acordo com esse tema. Você poderia perguntar, por exemplo, para essa pessoa se ela sabe como se prevenir para não adquirir essa doença, ou então, se você quiser iniciando para a pessoa perguntando o que é a COVID-19, se a pessoa tem essa noção total do que é realmente essa doença, quais são as formas de contágio, quais são os sintomas, o que essa pessoa, por exemplo, tem feito para que essa doença não se propague ainda mais. Ela pode dar exemplos de quais atitudes ela tem tomado. Você pode perguntar também se essa pessoa já teve alguém da família que se contagiou, como foi essa experiência, assim, caso positivo, se essa pessoa foi hospitalizada, se ela se recuperou já, se deu tudo certo. Você pode fazer uma pergunta, por exemplo, na opinião da pessoa, se ela acha que essa doença é grave ou não. Enfim, e por aí vai. São inúmeras perguntas que vocês podem fazer para essa pessoa relacionada a esse tema. Vocês podem também optar em fazer essa entrevista com uma pessoa que não seja da família, de repente um vizinho que está ali próximo de vocês, ou uma pessoa querida, um amigo, uma amiga. Então, às vezes não tem ninguém próximo da família, mas tem um conhecido, tem um vizinho, tem uma amiga. Pode aproveitar e fazer essa entrevista também. Aliás, esta pergunta, para essa pessoa. Primeiramente, nós vamos fazer as perguntas e na próxima atividade vocês vão aplicar, tá? Mas é importante já escolher a pessoa, elaborem as perguntas e na próxima atividade nós vamos começar a trabalhar para efetivar, para finalmente fazer essa entrevista com a pessoa, tá bom? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham entendido bem. Então, bons estudos, até a próxima, beijos, beijos, tchau, tchau!